Exatamente, que é pra não deixar vocês nervosas. Agora que eu falei, vocês prestaram atenção, né? Agora eu prestei atenção, ficou vermelhinho. Ficou vermelhinho, então a gente começa. Eu sou a Marcela Ponce de Leon e hoje comigo tenho... Leone Gouveia, do podcast Nasci Assim, apresentadora, e tô aqui do lado da minha amiga e também apresentadora, Marta Valim. Olá, pessoal. Receber essas mulheres maravilhosas, né, que trabalham com rádio, áudio, que fazem podcast, né, jornalistas, aí é outro nível, não tem nem roupa, elas com certeza vocês têm um roteiro, certo? Sim. Uma programação para poder fazer a gravação, entrevista, depois, né, tudo bonitinho, né? E lá a gente faz tudo, né? A gente faz do Nascer Assim, da produção até a publicação, divulgação, lá a gente faz um bocado de tudo. Viu só? Tenho nem roupa para receber essa mulherada aqui. Vai aparecer só a voz, tá tranquilo. Tá tudo bem, né? Posso ficar pelada, então. Opa! Olha, se bem que com o calor que tá, gravar pelada não ia ser uma má ideia, hein? Aqui no Rio, então, Nossa, vocês estão lascadas aí no Rio, porque tá muito quente agora, né? Esses últimos dias. Meu Deus do céu. Eu vou fazer uma pergunta, nossa, que não tem nada a ver com o roteiro desse podcast, que não tem roteiro. Vocês preferem frio ou calor? Calor, com certeza. Ai, olha, eu vou te falar, meu marido é gaúcho e quando eu vou pra lá e tá assim, 0, eu sofro muito, é horrível, eu prefiro calor. Reclamo, mas eu prefiro calor. Fico assim, dormindo o dia inteiro, coberta até o olho, assim, não consigo fazer Eu acho nada. que o calor dá essa coisa de você querer sair de casa, entendeu? Tipo, que a gente não tá podendo fazer agora, mas um dia a gente vai poder fazer de novo. É um sofrimento. É. Entendi, dá mais vida, dá mais coisa. É que eu acho que pra trabalhar, acho que calor é ótimo de final de semana, férias, quando não tem pandemia, mas pra trabalhar, nossa senhora, não. É verdade, em casa principalmente, né? Em casa, principalmente, é bem difícil, porque você não tem posição, você não encontra jeito de ficar bem, né, pra produzir. Verdade. E às vezes comigo, quando tá calor, eu fico tão ansiosa pra sair de casa que às vezes eu fico menos concentrada pra trabalhar. Que eu fico assim, gente, tá calor e tá sol e eu quero. O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. E quando a gente vive a vida, o que acontece? Histórias acontecem. E aqui nesse podcast, se você passou por aquela história muito louca, tava pensando, né? A gente tá gravando esse episódio no meio do carnaval, desse carnaval bem esquisito desse ano. E aí eu pensei, poxa, um monte de gente deve estar agora com saudosismo das histórias dos carnavais anteriores. Então, gente, para de ficar com esse saudosismo, escreve essa história, grava um áudio e manda pra cá, bfsurreais@gmail.com. Vamos compartilhar essas histórias desses carnavais, dessas emoções. Com certeza você tem um caso surreal de carnaval aí do outro lado. Acho até que as meninas aqui também têm, não tem? Não tem? Ah, provavelmente. Certeza. Tem gente que adora carnaval. Carnaval sem história não é carnaval, gente. Exatamente. E tem um caso, não sei se vocês já escutaram o caso do carnaval, que olha, muito coraçãozinho, o caso do carnaval do Baseado em Fatos Reais, uma história tão bonita. Adoro essa história, adoro. Se você que tá escutando agora e não sabe qual é, corre lá que é bonita. Uma história de carnaval bonita, bem bonita. E vamos parar de enrolar, porque a gente já conversou até sobre o tempo, né? Exatamente. Esse podcast começa, parece até conversa de elevador. Vamos pro caso surreal. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Gente, a minha história tem a ver com aglomeração, porque já deu pra falar que eu gosto de uma aglomeração. Não é de carnaval, é outro tipo de aglomeração, mas aglomeração é aglomeração em qualquer momento, né, gente? O importante é aglomerar. Quer dizer, agora a gente tem a vontade, não que a gente aglomere. Mas vamos lá. Exato. Mas você sabe que eu não tenho vontade, não tinha antes, continuo não tendo. Eu não gosto de aglomeração, não. Não, gente, mas no carnaval é bom. Nossa, ainda mais no carnaval, não. É muita gente junta num calor muito grande, não aguento, não. Fico confusa. Não, mas aí a gente bebe um cadinho, que aí você entra no clima. Mas enfim, minha história foi num dia de aglomeração. E era aniversário de São Paulo. E geralmente aniversário de São Paulo tem muitas festinhas, né? Shows na cidade e tal.
E eu queria ir num shows que estavam tendo lá no centro da cidade, no Vale do Anhangabaú. No Vale do Anhangabaú. Saudades quando tinha os eventos lá abertos, shows. Nossa, eu já fui ver um show do Otto no centro da cidade, maravilhoso. Pois é, muita coisa, né? E a programação era bem diversa, assim. Mas eu fui porque eu tinha gostado de uns showzinhos de lá, mas eu já sabia que ali, né, centro da cidade é meio perigoso, então eu falei, vou ficar mais de boa, né? Não vou me preparar, vou sem beber e tal, vou ficar mais de leve, né? Aí chamei uma amiga minha que estava no Brasil. Na verdade, ela morava em Portugal, né? A gente é cientista, a gente chegou a fazer umas pesquisas lá juntas. Eu voltei e ela veio para o Brasil para poder, enfim, fazer umas pesquisas também. E eu convidei, eu liguei para ela, amiga, vai ter um rolezão aqui, feriado, show, vem para cá. Ela estava na Unicamp, era pertinho, né? E ela veio para ir no show. Super animada para aproveitar aí a festa do Brasil, né? Exatamente. Imagina, gente, aproveitar a aglomeração, o calor humano. Até porque lá, eu não sei se vocês conhecem a vida de pós-graduandos fora do Brasil, na Europa, mas não é essa animação toda que é aqui no Brasil, entendeu? Lá o pessoal vai mais para estudar mesmo e tal. Então eu sabia que ela vinha para chutar o balde. Então eu vim preparada para a festa, para ser a que vai cuidar dela, e falei, amiga, se joga. E assim foi, fomos nós duas e um casal de amigos. Fomos nós pra festa. Chegamos lá, a minha amiga já agarrou uma garrafa de catuaba e foi ser feliz, né? Quando você começou a falar que ela agarrou, eu falei, nossa, ela já chegou já agarrando. Não, foi a garrafa de catuaba. Uma pessoa, né? Pra ficar no grau, né? Que ela tá preparada pra isso. Enfim, ela já bebeu, os primeiros 5 minutos já foi a primeira garrafa de catuaba e começamos no show, né? Aquele showzinho de rock maneiro e tal, rodinhas e tal, sucesso. E foi ótimo, mas aí no meio do negócio ela teve vontade de fazer xixi. Vontade de fazer xixi, quero fazer xixi, já tava meio alta. Ai, que erro. Fazer xixi nesses eventos, onde vai, né? Banheiro químico, Deus do céu. Sempre uma dificuldade, né? A mulher sofre. E aí ela veio com a ideia maravilhosa de pedir a blusa do meu amigo emprestado para fazer uma cabaninha para fazer um xixi. Olha que ideia ótima. Prevejo desgraça. Qual é a chance disso dar certo, né? Um total de 0 chances. E eu sobre olhando para aquilo pensando, vai dar merda também, né? Mas vamos lá. Aí ela enrolou a blusa na cintura para ninguém ver, ela baixando a calça. Sei que ela fez xixi na blusa do colega. Não diga. Não diga. Também com uma garrafa de catuaba nas ideias, ainda queria mirar ali, acertar, né? Complicado. No meio da confusão. Enfim, né? O meu amigo ficou boladão. E aí acabou o show, ele é abrigada, ele e a namorada foram embora. E a gente continuou lá. Com a camisa Não, vamos continuar com a camisa mijada, né? Que alegria. Mas a festa estava muito boa e a gente não queria perder. E eu tava com pena da minha amiga também, né? Pô, ela veio pra isso, pra curtir. Eu falei, cara, vou ficar aqui de boa com ela e tal, dando uma moral. Agora já fez xixi mesmo, né? Já tá toda mijada mesmo, tá feliz, né? Vamos lá. E nessa passou um carinha que eu já flertava, assim, às vezes e tal, o Libriano. Você já conhecia de outras festas, então? Conheci o Libriano de outras festas. E aí vi Libriano passar, mas aí é uma outra história, um outro rolê para contar, a história do Libriano. E aí essa minha amiga virou e falou assim, não, eu quero ir, tava tendo um outro show, eu quero ir lá, porque ela tinha conhecido uma galerinha no meio do show de rock, queria encontrar essas pessoas. Aí o que ela fez? Pegou mais uma garrafa de catuaba para beber, segunda garrafa. E eu falei, cara, vou ficar na água de coco, porque alguém tem que dar um suporte para essa amiga. Sim, sábio. Então ela bebeu a garrafa de catuaba e a gente foi pro meio da aglomeração, lá da confusão, que ela queria achar os rolos dela lá do outro show. Mas minha filha, era show da Anitta. Era show da Anitta, gente. Imagina a quantidade de gente. Enfim, a gente foi se arrastando, entrando no meio daquele povo, aquela confusão. Chegamos lá, a gente achou os paquera dela? Claro que não, né? Porra, você não acha nem sua dignidade no meio dessa aglomeração toda. Exato. Aí passaram uns minutos, eu não gosto, assim, não é o estilo que eu gosto, não tava fazendo sentido nenhum pra mim ficar todo mundo se empurrando, sabe? Se acotovelando. E eu virei, amiga, não faz sentido pra mim estar aqui, eu quero sair, eu tô passando mal. Enfim, ela já tava meio alta, ficou bolada. Foi me arrastando
pé da vida, né? Pegou meu braço e foi me arrastando. Só que tava muito cheio o show. Imagina, você tá lá na frente de um show lotado. E a gente foi passando assim meio de lado, né? E o meu braço foi ficando. Ela tava puxando, o outro sendo arrastado no meio da multidão. Nossa senhora, você tava tipo boneco de posto ali no meio da multidão. Exatamente. Tipo o coelho da Mônica, que ela vai arrastando assim. Cebolinha de um lado, Mônica do outro, e eles disputando o coelho. Exatamente. Enfim, eu sei que teve uma hora que eu senti uma coisa picar o meu braço. Eita. E eu levei um susto, na hora eu dei um grito e a minha amiga ela começou a me puxar, perguntou se estava louca. Ela, sua louca! Falei, louca não, alguém, sei lá, me furou, me picou, alguma coisa me picou. Aí a gente saiu da confusão. Era um marimbondo, alguma coisa assim? Não dava pra saber o que era? Pois é, aí eu saí da confusão, falei, cara, não dava pra ser um marimbondo ou uma abelha no meio de 1 milhão de pessoas, não fazia sentido. Então na hora já veio pra mim, cara, alguém me furou com uma agulha ou uma seringa, alguma coisa assim, cara, bateu uma bad na hora, um desespero. Falei, cara, fudeu. Ah, você sentiu que não foi tipo uma beliscada, uma espetada leve, alguém te furou. Furo, eu senti alguma coisa realmente entrando na minha pele, assim, foi... Nossa, que pavor, hein? Cara, desespero. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, vou lá na tenda do evento, que geralmente tem, né, assim, médico e tal, lá fui eu. E aí cheguei lá, a enfermeira que estava lá falou, cara, não consigo te ajudar, porque a gente não sabe o que é. E eu, na minha, né, humilde pensamento, pensei que se elas conseguissem fazer uma punção, conseguiam tirar, sei lá, o que é que, pelo menos no local ali, o que tinham injetado em mim, que estava até meio altinho, sabe? Punção, tipo, espremer ali, tentar puxar de volta, tá? Exatamente. Mas ela falou que não rolava, falou que não podia me ajudar, eu falei, e agora? Ah, nessa hora, já caiu na corrente sanguínea também, né? Exatamente, o desespero. E eu... Ainda bem que você estava sóbria, né? Pelo menos. Não, exatamente, que aí eu tive a sagacidade de pensar numa solução. Pensei, cara, eu tenho que ir no médico. Eu tenho que ir no médico, achar um lugar para poder me atender. E eu fui pro metrô, carreguei minha amiga. E aí eu falei, cara, eu tenho que procurar um hospital. Aí eu lembrei que tem o Emílio Ribas, que é de infectologia. E eu lembrava que, assim, eu tinha quase certeza que o hospital dele estava aberto. Falei, cara, vamos para lá. Carreguei minha amiga, já ruim, para ir comigo, que eu também não podia deixar ela sozinha. Lá fomos nós pro hospital. Chegou lá no hospital, eu quis que ela entrasse comigo, mas ela começou a fazer um escândalo, foi grossa com as pessoas, porque estava bêbada já. Duas catuaba na cabeça. Exatamente, bolada, que eu tinha acabado com o rolezão dela, né? Aí eu falei, amiga, senta aqui fora, que eu vou lá ser atendida, fica que me espera. Aí, lá fui eu, pro atendimento, aí tive atendimento médico, e foi assim... muito pesado, porque aí a médica me falou que eu ia ter que tomar o coquetel antiviral, né? Que poderia ter contraído HIV. A gente não sabia o que poderia ser. E ela falou que já tinha ido uma outra pessoa lá. No mesmo dia? Que também tinha, mesmo dia, que também tinha sentido uma picada. Olha que bizarro. Gente, será que era tipo um maníaco, assim, da seringa, da agulha, que tava fazendo várias vítimas? Que bizarro. Bizarro, né? Enfim, eu saí de lá com mó bad, ela ainda falou que poderia ter tétano. Enfim, eu saí de lá com remédio, com um coquetel antiviral, com antibiótico. Eu fiquei, sei lá, quase um mês tomando remédio. Enfim, saí lá com os remédios, cheguei lá fora para procurar minha amiga, cadê ela? Que? Tinha desaparecido? Não, só piora, gente. Sumiu. E lá, eu não sei se vocês conhecem lá, é um lugar meio assim, meio centro, sabe? É tipo... túnel de um lado, tipo, não é um lugar assim que dava pra ela sentar num botecão, sabe? Tipo, não tinha muito onde procurar. De noite, gente, de madrugada, bêbada, que perigo. Exatamente. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam ali perto se tinham visto ela, minha amiga que estava aqui, a amiga minha que estava sentada aqui. Passei mais ou menos as descrições para ela e ninguém sabia onde ela estava, Nossa, até que... ainda mais em São Paulo. Gente, eu esqueci de falar que ela estava sem celular. Claro, porque ela só ia passar uma semana no Brasil e não comprou chip do Brasil. Então eu tava sem conseguir ligar para ela, gente. Enfim, passou-se uma hora, eu fui num boteco do lado para ver se ela tava lá, ela não tava lá. Eu sei que um taxista virou para mim e falou assim, ela pegou um táxi aqui no ponto. Putz, quem pegou o táxi já era, né? Pode ter ido para qualquer lugar do universo, né? Ainda mais em São Paulo. Você pode ir, sei lá, para onde, né? Lá você pode fazer o que você quiser. Enfim, eu já estava desesperada, eu já estava muito chateada pela minha situação, né?
Eu sei que do nada meu telefone tocou um número aleatório, e aí quando eu atendi era ela. Ai, amiga, vim aqui na rodoviária buscar minha bolsa, porque ela tava na Unicamp, né? Ela tava lá em Campinas, e eu chamei ela pra ir curtir o feriado comigo, o showzinho e tal. Só que ela ia chegar muito em cima do show. O que eu falei pra ela? Amiga, deixa sua bolsa no guarda-volume da rodoviária, entendeu? E já me encontra no centro. Na volta, a gente passa lá, pega suas coisas e vai pra casa, de boa. Mas só pra você não ficar carregando coisa e pra gente também não perder o show. Não rolê ainda? Nossa, não. Boa ideia, boa ideia. Aí ela resolveu que essa era a melhor hora de buscar a mochila, sem avisar. Exatamente. Sei que eu fiquei muito puta, porque o dia já tinha sido, né, louco, e eu fiquei botando a culpa nela, eu fiquei muito chateada com ela, porque se não fosse ela, eu não teria entrado naquela aglomeração e talvez isso não ia acontecer. Eu sei que eu falei, amiga, quer saber? Não tem mais clima, entendeu? Aproveita que você tá na rodoviária, volta pra casa, porque assim, eu não tô no clima mais de festa e tal, não vai fazer sentido você ficar aqui. Enfim, eu fui pra casa, falei, vou de ônibus pra casa, entrei, fiquei lá no ponto esperando o ônibus. Eu ainda lembrei que tinha um beck no bolso, tinha umas amigas lá, tinha uma menina doida no ponto, comecei a contar a minha história, a gente dividiu o beck. Uma doideira, eu sei que do nada parou um carro, saíram uns 3 homens de dentro dele, eu saí correndo, porque eu já tava com medo, imagina. Oh, meu Deus! Saí correndo que nem uma louca. Aí eu vi meu ônibus vindo, fiz sinal pro ônibus, só que ele só parou no ponto. Aí corri eu de volta pro ponto de ônibus. Aí quando eu olhei, os caras estavam descendo, porque era a casa deles, gente, do outro lado. Chega de susto nessa noite, pelo amor de Deus. Você tava parecendo gato escaldado. Exatamente. Eu sei que eu peguei o ônibus, fui pra casa. Aí no dia seguinte eu até falei, sabe, com essa amiga minha, ela me ligou, pedi desculpa, falei que ela não tinha culpa, na verdade. Claro que ela não me colocou lá por conta disso, né? Mas... Coitada, né? Como é que ela ia adivinhar que uma pessoa ia te picar com uma agulha, sei lá o quê, no meio de um show? Ela bêbada também não tinha muito o que fazer, não, né? Exatamente. Eu sei que eu fui pra casa e aí eu tomei os remédios, eu tava super tensa, né? Porque eu falei, cara, imagina eu pegar uma AIDS. Eu ia ficar louca. E esses remédios é uma paulada no corpo, né? Você fica meio esquisita. Você deve ter tido um monte de efeito colateral, né? Sim, tive problema no rim, eu fiquei toda inchada, assim. E eu ainda sou louca, fiquei lendo a bula, aí eu sentia mais coisa do que o negócio realmente, às vezes, eu devia estar sentindo. Porque nessa hora, cara, imagina a minha cabeça, né? Tipo, o que tava passando? Foi um mês, assim, 1 mês e pouco de tortura. Mas graças a Deus, no final eu tomei os remédios todos e tal, e aí fiz todos os testes e nada tinha acontecido, assim, não tô com nenhuma doença e tal. Então, assim, apesar do susto, no final, assim, desse rolezão doido, deu tudo certo, assim, os efeitos colaterais passaram, então, assim, no final deu tudo certo e virou essa história surreal para eu dividir um pouquinho com vocês. Meninas, sabe que depois que eu escutei a história da heroína, eu fui pesquisar, porque eu achei muito curioso que ela comenta, né, que outra pessoa no mesmo dia do evento tinha tomado uma picada também. E teve, uns anos atrás, um maníaco da seringa em São Paulo. Jura? É, que tava picando gente, assim, até no metrô Paraíso rolou. Gente, que loucura. Eu lembro que quando eu era mais nova, assim, na época de ensino médio, isso deve ter uns 15 anos, um pouco mais, tinha também, eu lembro que o pessoal falava, cuidado quando você for no cinema, passa a mão no banco, que às vezes as pessoas colocam seringa infectada. Gente, é bizarro você pensar, né, que uma pessoa faz uma coisa dessa. Eu achei que era lenda urbana, sabe? Não que, tipo, de fato aconteceria, sabe? E de fato teve. Uma menina no Metrô Paraíso, essa heroína que mandou a história na festa, outras pessoas, e eu fiquei, meu Deus do céu. Ainda bem que nada aconteceu, né? Mas chegaram a pegar? Chegaram a fazer um retrato falado. Eu não pesquisei muito não, tá? Pesquisei rapidamente, assim, antes da nossa gravação, porque eu fiquei curiosa. Mas eu vi que teve até retrato falado, tudo. Chegaram a prender uma pessoa, mas aí depois outra pessoa tava fazendo isso também, mas enfim. Até se você tiver mais informações aí, quiser compartilhar com a gente dessa história do maníaco da seringa aí, gostaria de saber mais sobre. Fiquei impressionada, fiquei bem impressionada. É uma loucura, né? Eu lembro que a gente tá nesse negócio de carnaval de mentirinha, né? Mas eu lembro que
Eu não sei se foi no carnaval de 2020 ou se foi no carnaval de 2019 que circulou um vídeo de uma menina que estava no meio da folia, assim, e uma pessoa passava do lado e colocava um negócio no copo dela. Não sei se vocês lembram disso, que circulou um vídeo nas redes sociais, assim. Que é muito comum, né? Quando tem esses eventos, essas aglomerações, essas coisas que a galera bebe pra caramba. Boa Noite Cinderela, Isso. Isso é bem antigo, esse golpe, né? Meu pai é um senhorzinho, assim, ele fala, minha filha, cuidado com as festas, porque podem botar alguma coisa no seu copo. É um golpe bem antigo, parece, né? Mas essa heroína, então, ela ainda se preocupou em não beber, né? Então, assim, ela não deu muito mole, né? Exato. É porque tava no meio da bagunça ali. Do tipo, não, tô segura de mim, né? Tipo, tô bem e tal. Bizarro. Mas é muito doido como a gente, né? Tudo pode acontecer quando você sai de casa para esse tipo de evento. E eu, como mãe, né, minha filha vai fazer 18 aninhos. O ano passado ela foi pular carnaval no bloquinho e eu assim, né, com o coração a milhão. Coração de mãe fica como, né? É uma loucura. Meninas, complicado. A gente tem que ficar 30 mil vezes mais precavidas, assim, quando a gente sai. E mesmo no dia a dia, assim, para ir trabalhar, porque infelizmente tem muito doido por aí. Não podemos deixar de fazer as coisas, né? Não podemos o medo nos paralisar, mas a gente tem que ficar esperta, né? Tem que ficar esperta, atenta. Heroína, muito obrigada por ter compartilhado essa história, até porque eu não saberia o que fazer. Eu senti a mesma coisa. Gente. Como ela falou. Nossa, ela foi muito sagaz, né? Fez a coisa ela certa. Foi direto assim, no hospital que trata de infectologia. Assim, imagina, eu ia ficar ali, tipo, e agora? O que acontece, né? Vou na farmácia? Tipo, era isso, assim. Ficar em choque, sei lá, eu ia ligar pra minha mãe, assim, tipo, me ajuda. Eu também achei que ela foi muito sagaz. Muito sagaz, até porque parece que tem um tempo ali, né? Quanto mais rápido você usa os remédios e tal, né? Tipo, começa a se tratar, menor a chance, de caso, né, ou agulha, ou sei lá o que, estivesse infectado, menor a chance de você ter a doença. Então, realmente, ela foi muito sagaz, porque em poucas horas ela já começou a tomar o remédio, né? Sim. Eu achei incrível. Obrigada por ter compartilhado a história com a gente. Obrigada a você que está escutando, baseado em fatos reais. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada, Marta, por vocês terem participado do Baseado em Fatos Reais. O prazer foi nosso. Nossa, a gente que agradece. Maravilhoso, né? Como foi pra você, Léo, contar a história? Já que eu perguntei pra sua dupla. Tem que responder, né? É bem doido, assim. Eu fui tentando buscar algumas analogias com histórias que eu vivi para eu conseguir tentar passar, assim, sabe, um pouco de realidade na fala, assim. É bom, é gostoso, eu acho. E eu acho que tem isso. Eu também recebi em áudio, então você vê a emoção da pessoa, também ajuda você a entrar no clima, né, da história e tal. Foi bem doido, assim, tipo, eu fiquei... E eu tenho uma história semelhante, né, assim, semelhante. Ops, boquinha de siri. Eu vou mandar depois pro bfsurreais@gmail.com e vocês vão vir aqui em algum momento, não vão saber que é minha, mas eu me lembrei de uma boa história para mandar para Marcela. Olha só. E se as pessoas quiserem ouvir a voz de vocês duas maravilhosas, atuando naquilo que vocês fazem melhor, que é o Nasci Assim, para onde elas vão? Pode procurar a gente no Instagram, né, no @podcast Nasci Assim, mas a gente tá em tudo quanto é plataforma, Spotify, Amazon, Apple Podcast, YouTube, é só procurar aí que é fácil de achar, gente, Nasci Assim. E aproveita que vai lá no Instagram das meninas e me procura, porque tem uma fotinho que eu apareço lá. Isso, tem um episódio especial com participação de Marcela Ponce de Leon. Olha só que chique. Muito obrigada. Obrigada pelo convite que vocês me fizeram ano passado para esse episódio especial, que eu não vou falar qual é, porque eu quero desafiar o ouvinte a ir até lá. Justo. E achar este post, descobrir qual é. Depois vem falar pra mim, tá? Que eu adoro essas coisinhas, essas brincadeiras. Muito obrigada por vocês terem participado do Baseado em Fatos Reais. Obrigada a você que tá ouvindo Baseado em Fatos Reais.
quando você escuta esse podcast, você está contribuindo para que ele continue a acontecer. Quando você indica ele para alguém que você imagina assim, nossa, essa história com certeza aquela pessoa vai se beneficiar, você também está contribuindo. Quando você compartilha nas suas redes sociais também, se você tem e você ouve o Baseado em Fatos Reais no Apple Podcast, dá 5 estrelinhas. Deixa uma mensagem. Eu pego as mensagens dos ouvintes e compartilho depois no Instagram. Não sei se vocês já viram as mensagens fofas que eles colocam lá no Apple Podcasts. Eu compartilho. Já. Uma mensagem mais fofa. Não é lindo? A gente adora, né? Muito bom. É muito gostoso, é muito gostoso. Eu não consigo ficar só pra mim. Eu tenho que mostrar pra todo mundo. Olha só, me amam. Eu não sei você, a gente quando ouve as histórias, a gente fica assim, essa história não pode ficar só com a gente, então a gente quer mesmo compartilhar. Sim, é exatamente a sensação que eu tenho, assim, e eu sinto que rola uma expansão, assim, quase como se eu crescesse um pouquinho. Cada história que eu escuto, cada história que eu compartilho, cada convidada que chega aqui, sabe? Cresce um pouquinho, assim, cada pessoa que eu troco depois, porque várias vezes a gente vai conversar depois no Instagram sobre aquela história, sabe? Nossa, é tão gostoso. E agora eu inventei mais uma maluquice, né? Porque eu adoro inventar maluquices do Baseado em Fatos Reais. E agora eu tô fazendo, junto com os apoiadores, uma vez por mês, um encontro no final do mês, no último domingo do mês, pra gente conversar sobre as histórias daquele mês. Ah, que ótimo! Nossa. Ai, que legal. É muito bom. E aí a gente fica relembrando, fazendo conexões, porque quando você escuta uma história dessa, você lembra de alguma coisa que aconteceu com você, parecida. Nossa, quando eu tô ouvindo, você vai lembrando das histórias, várias histórias pra mandar pro Marcelo. E se você quer participar dessa conversa de apoiadores, bfsurreais.com.br/contribua e vem fazer parte desse grupo de pessoas incríveis que contribuem para que o Baseado em Fatos Reais chegue toda semana no seu radinho. E agora, aquele momento solene de encerramento. Toquem os tambores. Vai, Léo, que você sabe a deixa agora. Até a próxima história surreal. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.